Turminha da 1M. Temos uma aula pesada hoje. Então, assim, ó, vocês já sabem que não precisam mandar os conteúdos direto por e-mail, né? Já sabem disso. Então, vou pegar direto agora. Vamos direto. Tem bastante coisa para ver. Nós vamos usar agora de entrada a página 12 do livro, onde diz assim, ó, Linking Words. Mas antes, vamos checar a página 2 do livro de atividades. Esta página aqui, ó. The Power of Communication. Ok? Por quê? Porque eu quero apresentar para vocês algumas palavras conectivas. Algumas palavras que são usadas para fazer conexões com outras, com frases, com outras palavras, tá bom? Vamos lá então. Existem algumas palavras em inglês e em português também que são chamadas de conectivos. Por exemplo, o e, o como, são palavras que conectam frases e sentidos umas às outras. Isso vocês já estudaram, né? Então, no primeiro ano do médio, já sabem mais ou menos o que são palavras que conectam. Em inglês, essas palavras também existem. Vocês podem perceber no texto ali, ó, nesse texto aqui, ó, a gente não vai ler, não vai dar tempo. Esse texto aqui, ó, nós temos ali diversas palavras. Temos o and, que está em negrito, que é o e, né? É um e que adiciona e fulano, e ciclano. Temos o such as, que é tal como. Vocês sabem que a gente usa o tal como, tal como coisa. Fulano era assim, tal como outra coisa. Tem o but, que é o mas, que ele conecta, mas ele conecta fazendo uma contradição, uma contrariação. Rodrigo is tall, but he is thin. Rodrigo é alto, mas ele é magro. Por exemplo, né? Um exemplo bem sem graça assim. Tá? Tem o and e o also, que é o também adicional. Ali, ó, free. Free. Estão buzinando aqui, ó. Aí isso me incomoda. Tô dando aula e é só começar a dar aula e a furadeira, a buzina, isso começa a me tirar do foco. Vamos lá, então. Ali, a última frasezinha do texto para vocês entenderem. Ó. Livre, free, pluralistic and independent news media also contribute to empowerment. Vamos lá. Livre, pluralista e independente, veículos de comunicação, veículos de notícias, também, ou além disso, contribuem para o empoderamento. Ou seja, esse além disso, esse also, além disso, é um também, além disso, traz toda essa ideia do texto que o texto apresentou anteriormente, que a gente não leu, e completa. Deu para entender? Mais ou menos, né? Vamos lá, vamos tentar. Os linking words são relativamente às conjunções do português. Tá? Você tem que aprender o que são conjunções em português. Vocês sabem disso, né? São palavras que juntam. Conjunção, junta, sentido com a outra. Uma frase anterior, esse tipo de coisa, tá bom? Lembrem que é conjunções. Existem conectivos e palavras que funcionam como conjunções. Assim como a gente tem classificação das conjunções, a gente tem classificação das linking words. Eu não vou trabalhar com isso aí na prova. Não vou pedir para vocês me digam quais são as conjunções de tal. Não vou pedir porque não é necessário. Mas ali embaixo, olha aqui, ali embaixo, aqui, nós temos diversas conjunções, diversos connectives, diversos linking words. Vamos lá. Tem as de addition, que são de quê, pessoal? Adição. Tem and, que é o e, vocês já sabem. Moreover, que é o além disso. Also, funciona como também quanto, além disso também. As well, que é
tão bem quanto, as well as, perdão, tão bem quanto, e o besides, que é além de. Escrevam a tradução do ladinho aí para vocês não se esquecerem. Vocês têm que saber isso aí. E ali nós temos, ó, contrast, de contraste, que contrastam, que contrariam. Temos o but, que é o mas, por isso que eu falei que o mas faz uma contradição, uma contrariação, uma contrastação com a frase anterior. Então, o but, que é o mas, o while, que é enquanto, however, que é tão bem quanto, although, que é apesar, ou apesar de, instead of, que é ao invés de, e on the other hand, que é na outra mão, ou talvez por outro lado, algo parecido assim. On the other hand pode ser traduzido mesmo direto por outro lado. É na outra mão, né? Mas como a gente não tem uma frase específica para isso, a gente tem uma frase específica para isso, não uma tradução para isso direta, e a tradução direta não serve para nós, a gente usa por outro lado. Cause and effect, causa e efeito. Ó. Because, que é o porquê explicativo, o but é o porquê contrastativo. Não, minto, o but é o mas, esquece, é o why. O why é o porquê questionador. Why? Pergunta. O because é o explicativo, é o efeito, a causa. Because, que é o porquê, therefore, que é portanto, so, que é tão, e consequently, que é consequentemente. Condition, if, que é o se, condição, né? If, in case, que é no caso, né? No caso de, ali, ó. Condition eu falei, né? Que é o if, que é o se. In case, que é no caso. E unless, que é a menos que. Condição, né? Traz uma condição. Alternative, temos o or, que é o ou. E o whether, que é se também. Qual é a diferença entre o se, whether, e o se, if, que eu acabei de falar? É a situação. O se, if, é condição. If you want to know, wait. Se você quer saber, espera. Ou alternativo. Por exemplo, explicando melhor, o whether, ele é alternativo, mas ele aparece em umas frases mais rebuscadas. Quer ver um exemplo? Olha só. Peguei um exemplo aqui bem diferente na internet. Ó. It's kind of hard to decide whether or not to call him. Traduzindo. É meio difícil decidir se ligo ou não para ele. Entendeu? Ele aparece numa frase em que a alternativa é visível. Entendeu? A alternativa é bem visível nesse caso. Ligo ou não ligo? Nesse caso, não poderia ser assim. Ó, it's kind of hard to decide if or not to call him. Não dá. Porque o if é condição. Não é alternativa. Ali aparece a alternativa, se ligo ou não. Deu para entender? Vou tentar pegar um exemplo de if melhor aqui. Esse troço grave, não grava, eu não sei. Às vezes eu acho que estou gravando, acho que não estou gravando, tá dando erro. Espero que tu tenha pego a última explicação que eu dei do weather. Se não pegou, vou repetir. O weather, pessoal, ele é uma alternativa. Então tem que aparecer uma frase meio alternativa, ó. It's kind of hard to decide whether or not to call him. É meio difícil decidir se ligo ou não ligo para ele. Tem a condição ali, ó. Alternativa, ligo ou não ligo. Agora o if só quando é condição, quer ver, ó? If you like, I will come to Singapore with Sarah. Se você quiser, ou seja, condição. Só se você quiser, é condição se você quiser. Eu irei para Singapura com a Sarah. Deu para entender? Singapura com a Sarah. Olha ali. Tá? E o either. Either também é ou. Tem o or ou o either. Vamos entender isso aí? Não é fácil, essa matéria não é fácil. O uso do either, pessoal, ele é mais complexo, mas eu vou passar para vocês aprenderem, tá bom? Se vocês não... vão anotando.
Peguem o caderninho de vocês e vão anotando essas dicas que eu tô dando. Tá bom? Caderninho de inglês, vão anotando, como se a gente estivesse em aula e estivesse passando no quadro. Tá? O either, ele é utilizado em situações positivas. E pode começar uma frase como essa aqui, ó. Either Tom or Brian is going to the store. Não é uma pergunta, eu estou afirmando. Ou o Tom ou o Brian vão à loja. Vão na loja. Vai um ou outro. Eu estou afirmando. Não importa quem, vai um ou outro, entendeu? Either Tom, aí aparece os dois, ó, o either e o or junto. Ó. Either Tom or, como é que é o nome do cara mesmo? Brian is going to the store. Está indo para a loja. Vai à loja. Entendeu? Difícil, né? Tem que decorar isso aí. Emphasis. Temos o indeed, que é o de fato. Certainly, que é certamente. E o in fact, que é de fato. De fato, de fato. Temos summarizing ali, summarizing. To sum up, que é resumindo. Esse sum vem de summarizing, são aquelas três primeiras letrinhas ali, ó. Summarizing. In summary, em suma, no total, sumarizando, dando o todo da coisa. On the whole, no todo, viu? E in short, em resumo. Short é curto, é encurtando, ó, encurtando, em resumo, no pequenininho, entendeu? E conclusion, so, que é então, so, in conclusion mesmo, in conclusion, em conclusão, e finally, finalmente. É difícil isso, não é fácil, por isso que temos exercícios. Página 12, nós temos exercícios de linking words. Temos exercício 1, 2 e 3. Vocês vão dar pause, vão fazer e eu vou voltar para corrigir. Se eu ler todo o exercício agora, o vídeo vai ficar assim, ó, gigante, talvez nem caiba no meu celular. Então eu vou contar até 3. Vocês vão dar pause, vão tentar usar as linking words que nós aprendemos ali no livro de atividades, tá? E vão voltar para responder. Tem que tentar fazer, tá bom? 1, 2, 3, pause e faz. Vamos lá. Vamos corrigir? Vamos lá. Number 1. Letra A. Have you ever been out... não vou ler, vou traduzir direto. Não, vou dar a resposta. A resposta ali da lacuna é and, A-N-D, é o E. Essa é a conjunção, and. Fica assim. Have you ever been out with friends and someone snaps an impromptu photo of the table? Você já saiu com os amigos e alguém tirou uma foto inapropriada da mesa de vocês juntos? É isso. Letter B. Linking word é instead of. Instead of. Lembram disso? A gente viu ali. Instead of. Cadê instead of? Aqui. Contrast. Ao invés de. Ó. Imagine, instead of tagging you on Facebook, they sold the photo. Imagine, em vez de, né? Ao invés de marcar você no Facebook, a pessoa vende a foto daquele texto que a gente viu antes, lembram? Letra C. I struggle for survival, not in a primitive sense for food or shelter, but for control of one's image. Indeed, one's identity. Indeed. O que é o indeed? Está lá na página 2. Indeed, em ênfases, de fato, ó, uma luta por sobrevivência. Não no sentido primitivo, por comida ou abrigo, shelter, mas por controle de uma imagem. De fato, uma identidade. A identidade de uma identidade. Não sei o que ele quer dizer bem com isso. Letra D começa com while, que é o enquanto. While it is certainly true that paparazzi are doing what they do for money, that does not diminish the important functions
their photographs play. Pô, essa frase é puxada, né, gente? E a pronúncia não é Dimish, é Dimish. Enquanto é certo que os paparazzis fazem isso por dinheiro, fazem o que eles fazem por dinheiro, o que não diminui a importância, a importância de suas funções como fotógrafos. Difícil essa frase, né? Bem difícil. Number 2, vamos lá. Vamos repetir de novo aqui, ó. O finalzinho. That doesn't diminish the important functions their photographs play. O que não diminui a importância de suas fotografias, mesmo fazendo isso por dinheiro, entenderam? Number 2. Complete the following descriptions with the linking words used in Activity 1. As mesmas linking words da primeira atividade vocês vão usar aqui. Vou contar até 3, vocês vão dar pausa e vão fazer. 1, 2, 3, pause. Voltando, vamos lá. Letra A. To indicate an alternative, you can use or. Lá, ó, a gente usou or no exercício 1, então por isso que é o or. Lá vocês vão... Ali tem bom, vou explicar melhor, olha só. Temos aqui, ó, no A, no B e no C, as funções, a contrast and addition. Então vocês vão completar com linking words que sejam de contraste, adição e ênfase. Tem o ênfase também ali, né? Que eu não falei. E que foram usadas na atividade anterior, tá bom? Tem que completar as afirmações ali sobre as linking words. Deu para entender? De novo. 1, 2, 3, pause e faz. E volta. Letra A. To indicate an alternative, we can use or. Para indicar uma alternativa, a gente pode usar o or. Letra B. But, while, and stand-off indicate contrast. O but, while e stand-off indicam contraste. Letra C. One of the most common link words is and, que é o E. It indicates an addition of ideas. A mais comum, uma das mais comuns palavras links é o and. Indica adição de ideias. Letra D. Indeed is used to indicate emphasis. Emphasis. Lembra o que é o indeed, pessoal? Dei lá para vocês. Teacher, deu uma esquecida. Cadê o indeed? De fato, eles usam muito indeed em inglês. Indeed. 3. Use the words from the box to label some common examples of linking words and identify their meaning. Then, in pairs, try to add more examples. Use as palavras do box, da caixa, para rotular, marcar alguns exemplos comuns de link words, de palavras links. E identifique seus significados. Em seguida, em pares, que não vai dar, né? Tente adicionar mais exemplos. Temos ali, ó, listas de linking words. Cada quadrinho é uma daquelas listas, daquelas condições que a gente viu na página 2, tá bom? Ali, ó, em cima nós temos, aqui em cima vocês têm que colocar o tipo de função, tipo de uso, se é para adição, contraste, addition, contrast, cause, effect, condition, alternative, emphasis, summarizing and conclusion, que está na página 2 do livro de atividades. E no final tá faltando uma linking word, vocês vão completar. Muito fácil, é só olhar a lista e marcar ali, coisa simples. 1, 2, 3, pause, resolve, acerta, porque é só copiar ali e volta. Deu. Então, a primeira é summarizing, sumarizando, né? To sum up, in summary, on the whole. E a que faltou é in short. Yes. Segunda, cause effect. E a que faltou é consequently. Yes. Terceira, contrast.
e aqui faltou foi however. A outra, edition, e aqui faltou foi besides. A próxima, condition, e aqui faltou foi unless. A próxima, conclusion, e aqui faltou foi finally. Yes, very good. A próxima, alternative, e aqui faltou foi either. E emphasis, a última que faltou foi in fact. Yes, difícil, pesado, isso é pesado, pesado. Mas tem que estudar. Turminha da 91, tem que estudar. Vai cair na prova. Vai cair na prova. Tá bom? Eu vou facilitar a vida de vocês, mas vai cair na prova. Tá? Vamos lá então? Os verbos modais. Página 24 do livro. Não é fácil. Vamos lá. Isso. Olha aqui. Nós temos ali 3 frases de um texto. A primeira frase é, tem que ler as frases e marcar lá embaixo, porque os verbos modais são os que estão em negrito nos textos ali. Tem que marcar lá embaixo, nesse quadrinho aqui, qual o verbo modal, qual é a função de cada verbo modal apresentado no texto. Porém, eu não vou deixar vocês fazer sozinhos, porque vocês ainda não conhecem, então eu vou ajudar. Primeira frasezinha aqui em cima, ó. We should not allow ourselves to be passed off as too indifferent to participate in such discussions. Nós devemos não nos permitir ser passados como indiferentes de participar de tais discussões, ou seja, discussões importantes na vida. Existe um grupo de pessoas que não são consideradas, ou os adolescentes, por exemplo, que eu acho que é o que trata aqui. Então ele está dizendo que nós não devemos deixar que nós sejamos pensados como indiferentes. A gente quer participar dessas conversas. Próximo. Young people like me deve be granted the opportunity to discuss current affairs. Pessoas jovens como eu devem ter ou ser garantida a oportunidade de discutir assuntos atuais. Deve ser, a gente faria em português a seguinte frase, ó. Para pessoas jovens como eu, deve ser garantida a oportunidade de discutir questões atuais. Última, politicians and journalists ought to ensure that they discuss issues relating to young people and present them in a way that we can identify with. Porque vocês estão no 9º ano. Políticos e jornalistas. O que é esse ought to, pessoal? Esse ought to é deveria também. Must, deve também. Should, significado semelhante. Só muda o contexto, olha só. Politicians and journalists ought to ensure that they discuss issues relating to young people and present them in a way that we can identify with. Traduzindo. Políticos e jornalistas deveriam garantir que as suas discussões, que eles discutam questões relacionadas às pessoas jovens e as apresente de um jeito, in a way that we can identify with, que nós possamos nos identificar com. Essa é a questão das frases. Identificação das questões importantes da vida com o público jovem. Can também é um modal. Lá embaixo, no quadrinho, esse quadrinho é muito importante. Esse quadrinho tem funcionamento de cada modal. O primeiro modal aqui está faltando, eu vou dizer qual é. É o must. Escreve ali must, a caneta. Para que serve o must? Indicates that something is obligatory or very important according to the speaker. Indica que algo é muito importante ou obrigatório de acordo com quem está falando. Esse must. You must play guitar. Você deve tocar guitarra. Eu estou dando uma ordem. Isso é muito importante. Você tem que tocar guitarra. You must play guitar. You must play the guitar. The electric guitar. O segundo, have to, indicates something is necessary or obligatory
According to an authority, allow or rule. Have to indica que algo é necessário ou obrigatório de acordo com uma autoridade, uma lei ou uma regra. É algo assim, tipo, you have to. Você tem que fazer porque é uma obrigação, é lei. You have to. You have to tell the truth. Você tem que dizer a verdade. E só para me corrigir, não é obligatory, é obligatory. Isso. O professor erra. Onde diz obligatory é obligatory. Tá? Acontece. Ali, ó, should. Estamos aqui, ó. No quadrinho nós temos aqui os modais, as funções e aqui uma definição geral. Ó. These modal verbs are very similar as both indicate obligation. Esses verbos modais são muito similares aos outros, né, que indicam obrigação. São iguais entre si, as both, entre si, entre eles, né. Should, aqui completo, ó. Should, S-H-O-U-L-D. Use it to give advice and make suggestions. Should é usado para dar sugestão ou avisos. You should visit the doctor. Você tem que visitar o médico. Está doente, tem que visitar o médico. Estou te dando um conselho. Do lado do should, aqui, é o famoso ought to, que está aqui em cima. Ought to, ok? Ought to. Ought to is also used for recommendations, but is not used as often. Ought to também é usado para recomendações, sugestões, mas não é muito usado frequentemente, não. Aqui, no could, do lado do could, é o can, C-A-N. Can or could, used to indicate permission, ability and possibility. Usado para indicar permissão, habilidade ou possibility. Permissão, you can enter in my house. Você pode entrar na minha casa. Permissão, ability, I can play guitar. Eu posso tocar guitarra. É uma habilidade minha. Mais ou menos eu toco, né? O Rodrigo, aí acho que toca melhor que eu, não. É o Rodrigo, não, o Rodrigo é do primeiro ano. And possibility. Yes, possibilidade. You can travel to France. Você pode viajar para a França. Ali, May, aqui. May. Guitarrista do Queen, Brian May, que é maio e um modal também. Indicates that something is likely to happen. Indica que algo está para acontecer. Likely quer dizer provável, que é provável que aconteça. May I play in a famous rock band? Talvez eu toque numa banda de rock famosa um dia. Se eu fizer um show, vocês têm que ver, tá? Tem uma banda, a gente vai gravar, eu acho, assim que terminar a quarentena. Vocês têm que ir lá ver. Sou eu que canto. É uma droga, mas vocês têm que me ajudar. Tem que me dar força na vida. E ali, ó. E o último, might. Indicates that something is possible, but not certain. Indica que algo é possível, mas não é certo. Might, ó. Might Linda play bass in my band. Talvez a Linda, nossa colega, toque baixo na minha banda. Olha, eu tenho baixista. E você, a gente brinca sobre isso, mas é muito novinho. E ia ficar difícil. A mãe e teu pai ia ficar tipo, pô, tá tocando com uns caras de quase 40 anos, que negócio é esse? May Linda plays bass in my band. Ok, e aí nós temos uma... Talvez Linda toque baixo na guitarra. Pode Linda tocar baixo na guitarra. Por exemplo. Meu PC tá tão rápido. Ai, que bonitinho. Poderia Linda tocar baixo na minha banda. E ali nós temos algumas colocações, ó. These modal verbs are very similar when indicating possibility, quando indica possibilidade. And not all speakers agree on which one expresses more certainty. Pay close attention to intonation and context to be sure. Can, could, and may are also used to make polite requests. Ó,
E esses verbos modais são muito similares quando indicam possibilidade. E nem todos os falantes concordam em qual deles expressa mais certamente o que eles querem, né? Preste atenção à entonação e o contexto para ter certeza. Tá, pessoal? Vocês podem fazer a página 24 e 25, tá bom? Façam a página 24 e 25, que na próxima aula a gente corrige. Tá? Nós vamos começar um livro novo. Já deixa eu colocar aqui, ó. 91B, página 24 e 25. Tema, anotando aqui, tá? Vocês sabem que não precisam mandar nada por enquanto, só quando a gente tiver um exercício, um trabalho, uma prova, uma coisa assim, tá bom? Beijo do teacher. Essa aula foi imensa e pesada, eu sei. Se cuidem, tá bom? Até a próxima.